Vejamos agora a estética que eu acabo de mencionar, que é a estética futurista. Vejamos que vanguarda europeia é essa. Ela surge na Itália em 1909 e a sua influência, primeiramente, é na poesia. E depois é que ela vai se estender para as demais manifestações artísticas, como as artes plásticas. O futurismo, ele valoriza a modernidade. E naquele período, valorizar a modernidade era valorizar a velocidade, as máquinas e demais elementos que vão constituir a sociedade industrializada, certo? Então aqui essa manifestação vanguardista, o futurismo, vai colocar a máquina, a velocidade, como se fossem verdadeiros tesouros da humanidade. Vão endeusar a velocidade, as formas mecânicas, tudo aquilo que dá a ideia de progresso, de rapidez, de futuro, como o próprio nome da vanguarda sugere. Nós temos então a sensação de dinamicidade, a alternância de planos e sobreposição de imagens, ora fundidas, ora encadeadas, como nós veremos. Há arabescos contorcidos, linhas circulares emaranhadas, espirais e elipses, como se houvesse a possibilidade de expressar velocidade, um carro a muitos quilômetros por hora ou um maquinismo em funcionamento. Então, como uma tela retrataria isso? Nós veremos. Cores muito contrastadas em oposições violentas e chocantes, como a gente já viu no expressionismo, no fauvismo e como também o cubismo irá retomar. Percebam aqui parte do manifesto, que é o manifesto do futurismo escrito por Marinetti. Os elementos essenciais da nossa poesia serão o valor, a ousadia e a rebelião. Declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um automóvel de corridas é mais bonito que a vitória da Samotrácia. Bom, retomando aqui para vocês, a Vitória da Samotrácia é uma deusa chamada deusa Nice, é uma escultura romana que foi encontrada em 1836. Aí está os fragmentos da escultura. Percebam que há essa comparação entre a beleza da velocidade versus a beleza de uma escultura grega, justamente porque a partir de então o que estava sendo exaltado seria a beleza da velocidade, que, de acordo com o manifesto do Marinetti, o manifesto futurista, a beleza da velocidade, um automóvel de corridas é mais bonito do que uma escultura grega ou romana, por exemplo. Então aqui as vanguardas europeias buscando esse status, né, e se colocando acima dessa arte tida como bela, racional e perfeita. Vejamos um poema futurista, Ode Triunfal, ou seja, um hino do triunfo. Este trecho desta Ode Triunfal é do poeta Fernando Pessoa a partir do seu heterônimo Álvaro de Campos. Vejamos o texto. Poder exprimir-se todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isso, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me pacento a todos os perfumes de óleos e calores e carvões desta floresta estupenda, negra, artificial e insaciável. Então nós temos um trecho que vai louvar a máquina, a velocidade, o maquinismo, que justamente vai compor a palavra de ordem, a beleza posta por essa estética vanguardista do futurismo. Aqui nós temos as telas que vão representar o futurismo. No caso, o Dinamismo de um Cão na Coleira, de 1912, do Giacomo Balla. Perceba as patinhas do cachorro e até mesmo a coleira estão postas de forma a retratar a velocidade, como se o cão estivesse correndo, a coleira balançando. Então, nós não conseguimos apreender uma pata ou outra, mas o conjunto destas patas durante o seu movimento.
Olha agora mais de perto. Percebam como que o desenho vai tentar reproduzir as patas a mesma pata, por exemplo, que hora está à frente, vai indo atrás, 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 né? Então, no mesmo compasso para demonstrar esse movimento. O rabo também demonstra esse movimento, como vocês podem perceber, a orelha e demais elementos da tela. Percebam esta imagem agora, automóvel, mais velocidade, mais luz, de 1913, também do Giacomo Balla. Percebam a expressão da velocidade, como seria pintar ou desenhar, grafitar um automóvel em plena velocidade, como isso se daria. Então nós temos aqui uma expressão que buscou retratar essa velocidade. Temos também o Rational Man, de 1928, do Nikolai Dilgerov. Percebam que nós temos um maquinismo aí, umas engrenagens, mas formam um rosto humano. Então percebam o olho, a boca, a orelha, né? De dentro do olho sai um facho de luz. Claro, aqui não dá para confundir com o cubismo, porque o cubismo é a forma humana de maneira geométrica. Aqui a gente tem a forma geométrica com um olhinho e uma boquinha, dando indícios de aproximação entre a máquina e o homem, certo? Vejam aqui outra tentativa de retratar a velocidade de um automóvel. Temos na tela de Louis de Russolo, de 1912, Dinamismo de um Automóvel. Vejam as cores intensas. Aqui é interessante observar que há características do cubismo, porque a gente consegue perceber que tem um objeto ali um tanto quanto geometrizado. Só que a questão posta é de valorização da velocidade, certo? Aqui a forma geométrica é posta para mostrar um dinamismo. Ah, Lídia, mas e se eu colocar que é cubismo? Tá errado? Olha, errado não está. No entanto, o ideal seria mencionar o futurismo pela máquina ali posta. Nós temos, inclusive, o título sugere dinamismo de um automóvel. Então, ela é mais própria do futurismo, embora apresente claramente características cubistas e também fauvistas, pelo uso forte da cor vermelha, por exemplo. Aqui, outra tela futurista, de 1930, do Fortunato de Pero, chamada Arranha-Céus e Túneis. Percebam como a sociedade industrializada é posta em evidência. Há aqui uma grande valorização, justamente porque há a ideia de futuro, de crescimento, de velocidade. É como se a industrialização possibilitasse um outro mundo, que de fato possibilita. Para nós, hoje, essa sociedade industrializada já é algo muito comum. Para nós, hoje, se tivermos que homenagear um determinado instrumento do presente, ele seria com certeza algo relativo aos novos celulares, smartphones, computadores, a velocidade, mas não a velocidade mais de um carro ou de um avião, mas sim uma velocidade de informação, de conexão com a internet cada vez mais ampliada, saindo do 3G para o 4G, quem sabe um 5G e por aí adiante. Então, nosso conceito de velocidade mudou, justamente porque a nossa sociedade vai cada vez buscando diminuir o tempo, justamente ao aproximar distâncias, certo? Muito bem. Vejamos uma questão de 2019 do Enem sobre o futurismo. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia e a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bufetão e o soco. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos semelhante a serpentes de hálito explosivo.
um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a vitória da Samotrácia. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada também numa corrida sobre o circuito da sua órbita. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, fausto e munificência para aumentar o entusiasmo e fervor dos elementos primordiais. Vejamos o que pede o enunciado diante deste texto, que é parte do Manifesto Futurista de Marinetti. O documento de Marinetti, de 1909, propõe os referenciais estéticos do futurismo, que valorizam a composição estática, b. inovação tecnológica, c. suspensão do tempo, d. retomada do helenismo e e. manutenção das tradições. Bom, como nós já acabamos de ver, nós não podemos colocar que a letra E é correta. Nenhuma das vanguardas europeias buscam manter as tradições, muito pelo contrário, buscam romper. O mesmo em relação à letra D. Não dá para ter uma retomada do helenismo. Não vamos retomar nada, muito pelo contrário, vamos para frente, vamos olhar para o futuro, certo? A letra A também não pode ser. Como assim composição estática? Nós queremos o movimento, o dinamismo, é isso que o futurismo vai pregar. Então sobra a letra B e C. Suspensão do tempo, é disso que o futurismo fala? Não. Para a época, para o tempo, ele vai mostrar que querem a inovação tecnológica. Para nós essa inovação é outra, mas para eles naquele momento era essa relativa dos maquinismos, da velocidade, dos automóveis, das indústrias, certo? Muito bem, espero que tenha ficado claro as características do futurismo. Vejamos agora quais são as características do dadaísmo. Ele surge na Suíça em 1916. E essa vanguarda buscava total ruptura com as formas tradicionais de arte. Essa vanguarda europeia é a mais radical de todas. É aquela que vai buscar colocar o nonsense, o sem sentido, que quer perturbar e desestabilizar mesmo as manifestações artísticas. É uma tendência bem expressiva no que diz respeito à ruptura do ideal posto como belo, racional e perfeito. Vejamos o que o dadaísmo coloca. Valoriza a irreverência e a anarquia da expressão artística. Nós temos uma crítica também ao capitalismo e a gente pode observar essas características, essas tendências na roda de bicicleta do Marcel Duchamp, de 1913. Olha como é irreverente essa escultura, chamada de handmade. O que é essa estética do handmade proposta pelo dadaísmo? Nada mais é do que você tirar um determinado objeto de seu contexto e colocá-lo em outro contexto, no caso, o contexto artístico. Então, ali, objetos do cotidiano são apresentados dentro do contexto artístico. Percebam que uma roda de bicicleta, ela foi tirada do seu contexto de uso, assim como o banco também foi. E esses dois elementos, retirados de seus contextos usuais, foram fundidos e se transformaram nessa escultura, que é chamada, como eu coloquei, de handmade. Então há ênfase no absurdo e nos temas e conteúdos sem lógica. Ah, Lídia, mas que lógica que tem? Não é para ter lógica. A regra é não ter regra. É justamente para romper o racional, o que é tido como perfeito, certo? Vejam aqui outra escultura posta chamada Fonte, que é um mictório, de 1917, do Marcel Duchamp. O mictório foi tirado do seu contexto usual e posto como uma escultura, para ser posta, admirada como uma expressão artística. O mesmo aqui, presente, de 1921. Nós temos um ferro de passar e nós temos pregos, ambos tirados dos seus contextos. E ao passo que eles se unem, nós temos uma outra escultura, mesmo que cause uma certa estranheza, tá ali posta como uma expressão artística.
para romper justamente e criticar as formas do capitalismo. Falar, olha o que eu faço com os objetos, né? Vou transformá-los em expressão de arte. Receita de um poema dadaísta. Como que o dadaísmo pode ser visto na literatura? Olha que interessante este texto. Aprendam a fazer uma poesia dadaísta. Vejamos a receita. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. Tristan Tzara, que é um dos fundadores do manifesto do dadaísmo. Percebam como a falta de realidade é posta aqui. É claro que um poema como esse não vai ser compreendido. E é justamente essa a ideia do dadaísmo, não ser compreendido, causar esse impacto. E percebam também como as pessoas muitas vezes se sentem desestabilizadas diante do que não é compreendido. As pessoas têm uma necessidade de dar sentido a tudo. Aquilo que não há sentido ou aquilo que elas não conseguem atribuir sentido, elas tendem a ignorar, a pôr de lado, a rejeitar. É difícil você ver as pessoas convivendo com algo sem sentido. É como se isso fosse extremamente perturbador, né? Vamos colocar esse ponto para reflexão, porque muitas vezes a gente não compreende algumas atitudes, alguns posicionamentos, e justamente dos outros. E justamente por não compreender, às vezes a gente pode funcionar de forma preconceituosa, porque ao negar, ao querer rejeitar uma determinada coisa que a gente não entende, porque a gente quer dar sentido, e aí a gente rejeita o que a gente não consegue dar sentido, a gente também pode ser excludente. A gente pode diminuir o outro, segregar o outro, porque o outro pensa diferente, porque o outro age diferente, e aí nós temos diversos conflitos sociais. Então, a arte demonstra passagens da vida, né? Como nós temos a vida imita a arte, mas a arte também imita a vida. Vamos então a uma questão de 2019 sobre o dadaísmo. Nós temos aqui, de Pablo Picasso, Cabeça de Touro. Vocês podem me perguntar, Lídia, mas o Picasso ele não é só cubista? Não significa que por um pintor ser conhecido por uma dada estética que ele vá ser fiel a ela. Eu já falei isso lá no começo da aula. Às vezes, um mesmo artista, ele se aventura para outros estilos, como nós vimos com o Ismael Nery. Ele tem pintura do cubismo e nós vamos ver que ele também tem pintura surrealista. Então, no caso do Pablo Picasso, o cubismo ele é fundamental, estruturante de parte de sua obra, mas ele também se aventura, como a gente pode ver, ao dadaísmo. Então, Cabeça de Touro, vejamos o enunciado. Na obra Cabeça de Touro, um material descartado torna-se objeto de arte por meio da A. Reciclagem da matéria-prima original. B. Complexidade da combinação de formas abstratas. C. Perenidade dos elementos que constituem a estrutura. D. Mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. E. Fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. E aí, podemos ir à resposta? Já sabe qual é? Vamos a ela. É a letra D. Mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. Por quê? Porque quando um objeto é tirado do seu contexto e posto em outro, nós mudamos a função daquele objeto. Ele não tem mais aquele mesmo significado, ele passa a ter outro. No caso, ele passa a ter uma função artística.
Não há, no caso, a reciclagem da matéria-prima original, não há complexidade de combinação de formas abstratas, a gente não está falando de pintura, a gente está diante de uma escultura. Não há, por exemplo, perenidade nos elementos que constituem essa escultura ou fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. Como nós vimos, faz parte do dadaísmo o ready-made, que é justamente isso que eu falei: tirar um objeto de seu contexto e levá-lo para outro, no caso, para o contexto artístico, como a gente pode observar aí. Nós temos junção de materiais que pertenciam a outros objetos e que agora juntos pertencem a um único, que é uma escultura artística, intitulado Cabeça de Touro. Vamos a outra questão de 2017. Nós temos, como eu já trouxe para vocês, Roda de Bicicleta, que é aquela escultura do Marcel Duchamp. Este é o texto 1. O texto 2 traz que, ao ser questionado sobre seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou: isso dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. É como se aquela produção artística não pudesse gerar nada. Nem raiva, nem alegria, você não poderia nem gostar, nem desgostar. Aquela manifestação artística deveria causar indiferença. Vejamos o enunciado. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em a. Designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice da arte do século XX. B. Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. C. Revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. D. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. E E. Atribuir aos objetos industriais o status de obras de arte. Vejamos qual é a alternativa correta. Podemos ir a ela? É a letra D. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Ah, vocês vão dizer: nossa, Lídia, mas eu achei que era a letra E. Atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Não é atribuir aos objetos industriais, mas a qualquer objeto, certo? Isso é um ponto. Outro ponto é que a gente não pode perder de vista o interesse das vanguardas europeias de modo geral, que é romper com as formas tradicionais de arte. Então, o movimento dadaísta, por exemplo, ele só vai existir justamente para criticar os princípios que determinam o que é uma obra e o que não é. Percebam o que o enunciado coloca. Relacionando o texto e a imagem, entende-se que o artista inaugurou um modo de fazer arte que consiste em criticar os princípios que determinam o que é ou não é arte, porque isso também é algo muito importante. Então, se eu tiro uns objetos X e Y do seu contexto e trago, ele pode ser considerado uma manifestação artística? Sim, não, por quê? O que é arte? Então, ele vai trazer justamente para criticar, para poder perturbar e até mesmo apontar essa questão de o que é, afinal, arte, certo? As demais alternativas, como a letra A, designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o produtor, o artista, né, da arte do século XX, não é essa a pretensão toda. Depois, considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. Não é questão que o objeto é essencial, mas sim a desconstrução da arte. E essa desconstrução como essencial, no caso do dadaísmo, vai ocorrer aliando elementos do nonsense, do sem sentido. Lembrem que o dadaísmo ele também pode ser na literatura. Você recorta lá várias palavras, forma um texto que ninguém vai compreender. Percebam? Olha aí o ponto do dadaísmo, certo? A questão não está no objeto,
mas está na desconstrução da forma de se compreender a arte. Esse é o ponto dadaísta. Essa manifestação busca desestabilizar o conceito de arte, para então a gente pensar de fato o que é essa arte, se ela tem uma função, se ela não tem, se essa função vai além do belo, se ela também pode ser a partir daquilo que é irracional, daquilo que foge às estéticas já propriamente ditas, certo? E também a letra C é impossível, porque as vanguardas não querem de forma alguma revitalizar de forma radical o conceito clássico do belo da arte. Não, eles querem combater de forma radical esses ideais belos, racionais e perfeitos, que é o conceito clássico de conceber o que é a arte, certo? Espero que vocês tenham compreendido as características do dadaísmo. Vejamos agora a última vanguarda europeia, que é o surrealismo. Muito bem, o surrealismo ele surge em 1924 na França. É influenciado pela psicanálise freudiana. Então, isso quer dizer que o inconsciente humano estará em alta nessa vanguarda europeia. Nós temos então a valorização do inconsciente, do onírico, do mundo dos sonhos, daquele mundo que pertence ao que é de fato fora da realidade, ao que a gente considera como surreal, como o nome dessa vanguarda já sugere. Temos aqui um quadro chamado A Persistência da Memória, do Salvador Dalí, de 1931. Salvador Dalí é um dos principais artistas do surrealismo. Veja como o cenário e os elementos ali postos dialogam de uma forma um tanto quanto fora da realidade. Vejamos um trecho do Manifesto Surrealista do André Breton. Surrealismo, substantivo masculino. Automatismo psíquico em estado puro, mediante o qual se propõe a exprimir verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento. Ditado do pensamento, suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. Então perceba que a ordem aqui é não ter o controle nenhum da razão e também não se preocupar com questões morais, que é o que justamente compõe o próprio inconsciente. Ele foge das percepções da realidade e ele também não apresenta questões morais, de certo, de errado, pecado ou outras questões postas que a nossa sociedade coloca como aquilo que deve ser feito, seguido. Vejamos outras manifestações artísticas. Também do Salvador Dalí, nós temos aqui Girafas em Chamas, de 1937. Veja que além da girafa, nós também temos formas humanas, onde saem gavetas de suas pernas, e entre outros elementos que são um tanto quanto confusos, contraditórios e até mesmo perturbadores. Vejam essa próxima, que é a Tentação de Santo Antônio, de 1946. Veja mais de perto que Santo Antônio está sendo tentado por figuras femininas nuas. Nós temos ali uma mulher com os seios de fora. Nós temos então a figura do nu feminino tentando o Santo Antônio, que se coloca ali com a cruz na frente, tentando justamente afastar essas imagens, né, que o tentam. Vejam aqui outro pintor, que é o René Magritte, e ele pinta a obra A Clarividência, de 1936. Percebam que ele olha o ovo e pinta a ave. Temos também outra tela dele que se chama Os Amantes, de 1928. Olha que tela um tanto quanto perturbadora. Outra pintora famosa do surrealismo é a Frida Kahlo. Olhem essa tela chamada As Duas Fridas. Percebam a questão surrealista aí posta, um tanto quanto também perturbadora e que sai, né, de uma dada realidade. Também temos dessa pintora, além de outras telas, é claro, o Veado Ferido, em que nós temos um animal com um rosto humano, um rosto da própria Frida Kahlo. Ainda, retomando Ismael Neri, vejamos
as suas obras que são voltadas para a estética vanguardista surrealista. Temos Visão Interna, Agonia, de 1931, ou seja, nós também temos um sofrimento humano, né, um sentimento retratado pela vanguarda surrealista. E temos também essa outra, Desejo de Amor, 1932. Percebam que os sentimentos também são tratados pelo surrealismo, como nós vimos com a Frida Kahlo e agora com o Ismael Neri. Vejamos como que o Enem cobra o surrealismo em uma questão de 2015. Temos uma tela do René Magritte chamada Reprodução Proibida. Vejamos o enunciado. O surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é a justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no espelho. B. Crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. C. Construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. D. Processo de automatismo, indicado na repetição da imagem. E. Procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. Bom, vejamos qual é a resposta. Podemos ir a ela. Letra A. Justaposição de elementos díspares, contrários, diferentes, observada na imagem do homem no espelho. Percebam que nessa imagem nós temos de fato um espelho, porque além da moldura que é possível observar, há o reflexo de um livro ali numa bancadinha. Isso significa que o homem deveria também refletir o seu rosto no espelho e não mostrar as suas costas, como está aí, como se tivesse o mesmo homem duas vezes olhando para frente, certo? Então nós temos aí a justaposição, ou seja, dois elementos contrários postos, observadas, né, nessa imagem do homem no espelho. As demais alternativas, elas não vão dialogar com os princípios do dadaísmo e com a interpretação da imagem. Por exemplo, a letra B diz que há crítica ao passadismo, ok, ao passado, às formas tradicionais, exposta numa dupla imagem do homem olhando sempre para frente. Aí é que nós temos uma interpretação que fere. Não há como a gente afirmar que essa crítica ao passadismo vai ser o homem duplamente olhando para frente. Pode haver essa interpretação, sim. No entanto, se a gente for pensar nas características do surrealismo, aqui a ordem é não ter ordem, é não ter razão. Então, como que uma imagem dessa pode sugerir que o sujeito surrealista tem noção de sempre olhar para frente a ponto de se reproduzir neste olhar para frente? Então, essa alternativa, por mais que a gente queira dizer que tem uma relação, que pode ser, a gente não pode afirmar que de fato é isso, certo? Porque isso vai além do que está na imagem. Na imagem a gente tem dois elementos díspares sobrepostos, justapostos. Ponto. Aqui a gente não pode dizer que eles estão querendo sempre olhar para frente, certo? Porque isso não é necessariamente uma marca do surrealismo. O fato de criticar as estruturas tradicionais de arte, de querer romper, de querer inovar, não significa necessariamente que vai haver essa coisa do homem sempre olhando para frente, porque ele também pode olhar para dentro. Percebam? Então, enfim, a letra B, ela vai além da imagem, certo? Ela não para nela, ela busca interpretar além. A letra C coloca que um traço presente na obra do surrealismo é a construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. Essa não é uma marca surrealista, essa não é uma característica do surrealismo. O que corresponde o surrealismo é justamente a questão do onírico, do que é do inconsciente, do plano mental. A construção de perspectiva não é uma marca. Para ser surrealista tem que ter construção de perspectiva. Não.
Vejam que o enunciado quer uma marca, um traço presente do surrealismo na obra, tá? A letra D diz que há um processo de automatismo. Não, automatismo é lá no futurismo, indicado na repetição da imagem do homem. Aqui nós não temos essa ideia de valorização da máquina, da velocidade. A letra E diz que há um procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. Aqui é marcada como característica do surrealismo esse procedimento de colagem. E não, esta não é uma marca do surrealismo. Então a letra A é a que melhor se encaixa, porque ela não busca fazer uma interpretação da tela, como a letra B, por exemplo, e ela vai mostrar uma característica do surrealismo, que é trabalhar com elementos diferentes, surreais, opostos, contrários, fora de uma moral, fora de uma organização racional, certo? Espero que vocês tenham compreendido as características do surrealismo. Bom, pessoal, com essa questão nós encerramos a aula sobre vanguardas europeias. Eu espero que vocês tenham compreendido as características de cada uma das estéticas observadas e também tenham compreendido quais são, de fato, os interesses de obras vanguardistas como essas que nós vimos. Essas estéticas serão muito importantes para que nós consigamos compreender as próximas épocas literárias que virão, principalmente a primeira geração modernista aqui em solo nacional. Aguardo vocês para as próximas aulas. Até lá!